Senhor, irmãos. Vou deixar uma passagem da Bíblia aqui em Isaías, capítulo 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Assim, Senhor, Senhor, lembra-te, pois peço-te que, ainda diante de ti, em verdade e em coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai: ouvi a tua oração e as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei de Cifra, e a ti a esta cidade, e defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Amém, irmãos? Aqui fala uma passagem mediante a Bíblia, que Ezequias, por mais que tenha sido reto e tenha feito as boas obras, mesmo assim Deus deixou que ele adoecesse. Mas em meio a toda a tormenta, Ezequias ele passa por um processo. Ele resolve orar. A Bíblia vai falar que Isaías orou deitado. Muitos podem falar Isaías orou, mas não recebeu a resposta porque estava deitado. Não importa a situação, irmãos, que oramos, se seja deitado, de pé, de qualquer forma Deus vai receber a sua oração. É só você acreditar e ter fé. E Deus, Ele tem grandes coisas para nossas vidas, e Ele sabe que tudo aquilo que precisamos a gente tem que buscar em oração, em verdade, em espírito, e Ele vai responder todas as nossas orações. Por mais que seja difícil, por mais que seja doloroso o caminho, a caminhada, né? Deus, Ele tem grandes coisas para cumprir em nossas vidas. Você sabe que vivemos dias difíceis, vivemos dias de angústias, dias dolorosos, cada vez mais difícil, né? A vida dia a dia. E só a presença de Deus para nos fortalecer. E diante de tudo que existir debaixo da terra e do céu, a gente tem que pedir socorro para Deus, para que Ele venha nos abençoar, nos dar grandes coisas, grandes livramentos para as nossas vidas. Isaías, porém, ele só fez um pedido, né, para Deus, para que Deus deixasse ele viver. E Deus se compadeceu de infinita compaixão da vida de Isaías e acrescentou a ele mais 15 anos na sua vida. Sabe-se que depois dos 15 anos, Deus levou ele, né? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Ele deu os 15 anos para que Isaías pudesse fazer aquilo, né, que não tinha dado tempo, talvez, eu não sei o motivo que levou Deus a dar 15 anos, né, para ele.
Mas Deus sabe, né? Deus sabe de todas as coisas, sabe que tudo é perfeito e agradável aos olhos daquele que o crê, né? Daqueles que o amam. E acrescentando, então, Deus, aos 15 anos, creio eu que Isaías conseguiu fazer, né? Tudo aquilo que ele não havia conseguido na vida, né? E é isso, irmãos, a gente tem que perseverar, a gente tem que orar, colocar o joelho no chão. Às vezes eu sei que é difícil, não é fácil, a gente bate canseira, bate desânimo, bate tudo, né? Mas Deus dá a vitória sempre. Deus, Ele é capaz de fazer-nos a gente recuperar o tempo que a gente perdeu, né? Eu tenho visto muitos fatos curiosos, né? A gente acompanha aí os jornais, a gente acompanha o dia a dia das pessoas, a gente trabalha com pessoas, né? E a gente vê tantas pessoas que se a gente falar de Deus para elas vai dizer que não acredita, né? A gente vê tanta coisa errada, tanta profetada na vida das pessoas, né? E a gente vai perdendo um pouco a fé mesmo, a gente não acredita muito, né? Às vezes não quer acreditar naquilo que está diante dos nossos olhos. E a gente só acredita quando acontece com a gente, né? A gente vai amadurecendo, vai tendo que encarar, né, os fatos. Por mais que você fale, não vai acontecer comigo, não vai acontecer na minha vida, mas Deus, Ele é infinito, né? Ele pode te dar o bem e também pode te dar o mal, de acordo com aquilo que você precisa, né? Eu queria deixar aqui também mais um versículo, a palavra de Deus em Eclesiastes. Eclesiastes vai dizer que há um tempo para tudo, né? Eclesiastes 3. Tudo tem um tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se, de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, o tempo de coser. Tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Deus aqui diz que é um tempo para tudo, né? A gente, às vezes, a gente quer mais tempo, né? Para fazer as coisas, tempo para edificar alguma coisa que foi lançado fora, né? Eu vivi uma parte da minha vida pela qual eu não desejaria para ninguém. Não desejaria. E hoje eu posso afirmar que, mesmo eu estando um tempo fora da igreja, um tempo fora da religião, né? Eu fiquei afastado por 10 anos ou mais, um pouquinho, por coisas que aconteceram na minha vida. Eu acreditava que talvez eu culpasse Deus por tudo aquilo que aconteceu, por tudo que eu vivi, né? Mas não, foi livramento. Deus, Ele dá o livramento, né? Ele deixa a gente passar pela prova, pela luta. Ele deixa a gente passar uma parte da nossa vida para que a gente venha
a meditar naquilo que está vivendo, né? Tudo que está acontecendo na vida da gente. E eu creio que durante esses 10 anos, eu mesmo não estando indo na igreja, Deus estava presente na minha vida. Deus estava a todo momento me ajudando, me fortalecendo, me dando vitória. Eu não parei, irmãos. Eu não parei porque eu não parei de acreditar, né? Eu só parei de estar na igreja, de estar congregando, de estar diante de Deus ali. E esses 10 anos aconteceram muitas coisas ao longo do tempo. Eu precisei passar por um período de dor, né? Nesses 10 anos também. Deus não me deu de mão beijada, não. Eu tive que lutar, eu tive que correr atrás, eu tive que batalhar. E no ano de 2019, no ano de 2021, mais ou menos, minha esposa, ela foi acometida, né, pela Covid. Naquela época, o Covid era muito forte, né? E ela trabalhava nessa época no hospital. E ali ela convivia com tudo aquilo, né? Deus dava livramento. A gente não ia na igreja também, a gente estava longe de tudo. E Deus deu a Covid, né? Veio a Covid e ela contraiu essa doença. E passou por um período, a gente ficou uma semana tentando cuidar em casa, e ela percebeu que não dava mais, né? Ela não queria ir no hospital, porque ela sabia que se ali fosse, talvez não voltaria, né? Mas Deus é tão bom. Passou 5 dias aqui em casa, e eu cheguei pela manhã, ela estava mal. Ela falou, me leva para o hospital, velho. Corremos para o hospital, chegamos lá, os médicos já foram examinando ela, falando que não tinha como, a gente teria que entubá-la, né? E ela não queria, ela debateu, ela confrontou os médicos foi bem curto e grosso, né? Vamos dizer assim. E já foi entubando ela ficou ali, não tinha leito de UTI naquele dia. Ela ficou das 7 da manhã até as 18 da noite, numa cama, num quarto isolado. E eu ali fora, passei o dia todo ali fora, aguardando notícias. Às 18 horas o médico veio e levou ela, surgiu um leito no UTI. E ela foi entubada ali, naquele quarto, eu vi só ela subindo naquele corredor. E dali eu fui ver ela depois de 12 dias, né? Porque ela foi entubada, ela ficou 12 dias dentro daquele hospital. 9 dias ela passou entubada. E Deus foi misericordioso. Deus salvou a vida dela. Ela ficou... Nesse período eu fiquei indo lá pelas manhãs, atrás de notícias. E cada vez que eu ia lá, tinha uma notícia de alguém que o Senhor assim levou, né? Meu medo era chegar lá e ver a notícia, né? Mas eu acreditava em Deus, que Deus ia fazer algo por ela. Deus ia salvar, Deus ia dar uma outra chance, né? E assim foi. Deus deu outra chance de vida. No dia 13 até o dia 30, ela conseguiu sair de lá. Ela passou um período em casa, não conseguia nem levantar para ir ao banheiro. Eu tive que ajudá-la nesse período. E Deus deu vitória, irmãos. Deus deu vitória, Deus deu livramento. E o pior não foi nada, irmãos. O pior é que ela voltou boa. Ela só não conseguia se
se locomover por um período de tempo, né? Porque ela ficou muito deitada, então ela perdeu assim a locomoção das pernas, dos braços, né? Mas voltou falando, né? Voltou falando, Deus deu livramento. 10 dias se passaram, irmãos, e ela teve que voltar às pressas para o hospital com falta de ar, porque depois que você é entubado, você passa por um processo, né? Um processo dentro daquele hospital. E quando você volta todo machucado, todo, né? Mas o importante é que voltou bem, né? E chegando lá, os médicos fizeram uma raspagem, uma limpeza na garganta, né? Ela voltou para casa. Passou-se mais 10 dias e Deus assim fez, né? Ela voltou de novo para o hospital com mais uma falta de ar novamente. E foi quando Deus, acho que colocou a mão novamente. Os médicos falaram que se ela demorasse um pouquinho mais, ela chegava com uma parada respiratória e morria. E foi preciso fazer um processo de traqueostomia, né? Na garganta, onde ela se encontra até hoje. E ela ficou por um período de 2 anos, 3 meses e 20 dias, sem a fala. Não conseguia falar, porque a tráqueo atrapalhava a passagem de ar. A gente passou por quase mais de 2 anos indo para a Unicamp atrás de soluções. E toda vez que ia e vinha, a gente voltava abatidos, porque os médicos não resolviam o problema dela, né? Para tirar aquilo lá, para ela voltar a falar. E Deus já tinha me dado em sonhos, né? Que ela ia voltar a falar. Mas ela ia voltar a falar aos poucos, né? E a gente conseguiu solução novamente aqui na cidade, no hospital, por ajuda intermédio de algumas pessoas influentes, né? E com a graça de Deus também, Deus sempre nos honrando, Deus sempre nos dando força e esperança, e pela qual ela voltou para cá. Foi feito um novo procedimento e ela voltou aos poucos a falar, né? Ela passa por um processo, passa por várias sessões de fonoaudiólogo, né? Na qual está sendo feito, né? E eu creio que é um plano na vida dela, né? É um plano na minha vida. Deus não nos deixa perecer, Deus não deixa no esquecimento. Fracos estamos às vezes, fortes estamos também. E às vezes Deus precisa chacoalhar, né, um pouco o galho, para que o galho venha a começar a cair as folhas e a gerar frutos, né? A gente tem tido um bom progresso, a gente tem tido também Deus nos acompanhando, Deus nos ajudando. Rogo pelas orações dos irmãos, das pessoas que irão me ouvir, das pessoas que estão me ouvindo neste momento. E que Deus venha agir não somente na minha casa, na minha esposa, nos meus pais, nos meus filhos, mas na vida de todos, né? Daqueles que Deus o ama, né? Assim, dizendo que Deus ama todos, Deus precisa entrar na vida de todos, para que todos venham conhecer a sua misericórdia, a sua vontade, e que Deus venha cada vez mais fortalecer a nossa fé, fortalecer nosso dia a dia, abençoar aqueles que nos abençoam, abençoar aqueles que oram pelas nossas vidas, e que tudo aquilo que vivemos, tudo aquilo que
ainda iremos viver, é um propósito na vida da gente. Deus não faz nada por engano, Deus não faz nada para que nós venhamos nos arrepender. Sim, a gente tem que arrepender daquilo que fazemos todo dia, arrepender dos nossos pecados e acreditar que Deus, Ele é capaz de nos ajudar sempre, nos dar bastante entendimento pela palavra. Eu ainda tô caminhando na graça, na fé. O Espírito Santo venha encher meu coração cada dia mais. Eu sei que muito em breve a gente irá findar, né, todo esse processo de luta, todo esse processo de derrotas às vezes, né? A gente se sente muito, às vezes, muito esquecido, muito... No dia a dia a gente vai esquecendo um pouco de Deus, né? Mas Deus não esquece da gente não, irmãos. Deus, Ele nos ama. Deus, Ele sabe que às vezes a gente necessita fazer coisas, né? A gente precisa do trabalho, a gente precisa do descanso, mas precisamos também buscar a casa de Deus, buscar a comunhão com os irmãos. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão pelo Filho, né? A gente somos filhos, a gente somos casa de Deus. A gente precisa estar sempre com o Filho, sempre com o Espírito Santo, sempre com Deus. Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Deus é tudo para nós. E por que não seguimos, né? O seguimos. Muitos confiam em carros, muitos confiam no homem, né? E a gente não deve confiar. A gente deve confiar somente em Deus, que só Ele, somente Ele vai nos dar toda a graça, todo o entendimento, tudo aquilo que precisamos ouvir, tudo aquilo que precisamos aprender cada dia, cada hora. A gente passa por vários processos na vida, por várias coisas, né? A vida da gente é um livro, né? E na qual a gente tem que escrever cada dia um capítulo, né? A gente tem que escrever um capítulo, virar a página, para que novas páginas sejam escritas na vida da gente, né? Que Deus venha encher a vida de cada um nesta noite e todos os dias, né? Que Deus venha nos dar a sua graça, nos dar o seu perdão e encher a nossa vida, nosso coração da palavra, do seu entendimento, que não venhamos a falhar, né? Mediante Deus, que não venhamos a deixar Deus triste por atos que a gente possa fazer, né? Eu passei por diversas coisas boas na minha vida, graças a Deus. Tenho passado por diversas coisas boas. Deus tem me dado a sua graça. A gente tem que olhar daqui para frente, né? A gente tem que olhar com olhos de Deus. Esquecer daquilo que passamos lá atrás, né? Não devemos esquecer aquilo que a gente foi, né?
porque é de lá que Deus nos tirou, é aqui que a gente está nesse momento. Deus nos tirou no lamaçal, Deus nos limpou, Deus nos deu roupas novas, Deus fez um novo coração, um novo homem, uma nova mulher. E a gente tem que entender que aquilo que fomos, a gente já não é mais hoje. Mas é bom lembrar, né, que aquilo que a gente era, o que a gente é hoje, se olharmos para trás, a gente sente raiva, a gente sente tristeza às vezes, né, por tudo aquilo que vivemos. Mas Deus nos deu a alegria de estar na presença, Deus nos deu a alegria de estarmos na sua casa, Deus nos dá a graça, a sua paz em todo momento. Deus é Deus. E por mais que venhamos às vezes passar despercebido, né, a gente se esquece um pouco de pedir para Deus nos encher cada dia mais, nos dar um novo coração a cada dia, a cada momento. Que Deus venha nos dar tudo aquilo que Ele acha, Ele sabe que a gente precisa, né? A gente não precisa de riqueza não, irmão. A gente não precisa de coisas fúteis, né? A gente precisa da presença. E Deus deu presença, né, para alguns homens lá no passado, né, onde na Bíblia nos descreve, né? E nós não somos diferentes, não, irmãos. A gente somos humanos, a gente é cheio de defeitos, cheio de falhas, mas Deus sabe, né, o que somos, Deus sabe o que queremos ser cada dia mais. E é o que possamos ser, né, cada vez mais, que Deus venha encher nosso coração a cada momento da nossa vida. Eu peço a Deus que Ele me dê sabedoria todo dia. Eu peço a Deus que Ele traga toda a minha família, meus pais, meu irmão, família dele, meus filhos, que ambos um dia cresceram, irmãos, dentro da igreja, conhecem a palavra, mas hoje eles estão fora do caminho, né? Fora da presença. Eu tenho pedido muito a Deus por isso. Tenho pedido que eles possam entender que Deus ama, Deus perdoa, Deus enche o coração, né, com coisas boas, com coisas novas. Deus nos dá aquilo que merecemos, né? Não aquilo que pedimos, aquilo que achamos que precisamos. Mas eu só tenho pedido isso, tenho pedido a presença de Deus na vida deles, né? A presença de Deus na vida dos meus filhos, da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, da família dele. A presença de Deus cada dia mais na minha casa, no meu trabalho. Que não venha faltar nada. Que eu não venha me desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas que eu possa trilhar pelo caminho reto na presença de Deus. São tantos livramentos, né? Tantas bênçãos, tantas coisas boas no período desses 10 anos que aqui estou vivendo, né?
uma nova fase, uma nova vida, uma nova história, um novo projeto que Deus vem colocando no meu coração, e eu que possa estar divulgando, né? Levando a palavra, levando o entendimento para cada um. Eu não sou pregador, eu não sou pastor, eu não sou missionário. Eu sou um servo de Deus. E Deus colocou no meu coração hoje de vir aqui trazer essa palavra. Embora eu não possa discernir muita coisa, né? Não tenho muito discernimento da palavra, não tenho muito discernimento do evangelho, assim, às vezes um evangelho mais acessível para cada um. Eu vou tentar transmitir tudo um pouco, né? Tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu creio que não são palavras bonitas, não são pregações edificantes que vai te levar para a glória. Mas eu sei que o que te leva para a glória é o caminho, a verdade e a vida. Deus espera você, irmão. Deus espera que você venha a ser uma pessoa boa, a ser uma pessoa melhor cada dia mais. Deus espera de você que você possa curar pessoas, possa trazer coisas novas por onde que você passa, por onde que você trilhar o seu caminho, por onde que no seu trabalho, na sua casa, na rua, onde quer que você esteja, mas que você clame a Deus, que você possa estar com Deus e trazer somente coisas boas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E Deus vai dando graça, irmãos. Deus vai dando discernimento da palavra. Deus vai dando força aos fracos, aos caídos, levantando os caídos, abrindo as portas para aqueles que necessitam de portas abertas, de um emprego, de um trabalho digno. Que Deus venha realizar sonhos, que Deus ainda é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus realiza sonhos. Deus é Deus, irmãos. Deus é maravilhoso. Deus é misericordioso. Glória seja dada eu paro e penso, irmãos, às vezes eu paro, eu penso de onde Deus me tirou, onde Ele me colocou. Ele colocou uma pessoa muito boa na minha vida. Ele tem me dado pessoas boas na minha vida, graças a Deus. Seja aqui na minha casa, seja no trabalho. Temos filhos, 2 filhos maravilhosos. Meu pai, minha mãe, uma esposa, né?
fico pensando o quão maravilhoso Ele é, que eu acho que se fosse por mim, irmãos, eu nem aqui estava. Nem aqui estava. Chegou um momento da minha vida que eu pensei assim, não vou mais aguentar, não vou mais seguir adiante. Tem horas que bate uma tristeza, bate um desânimo, mas uma voz lá do alto, ela vem e diz: não me abandone, não desanime, eu sou contigo, eu sou na sua vida, sou na sua casa, sou na sua família, eu estou cuidando de tudo. Eu tenho visto os teus choros, eu tenho visto as tuas lágrimas, eu sei de tudo que se passa no seu coração, na sua vida. E por que tu choras tanto assim? Por que tu andas tão abatido? Por que tu andas neste caminho? Tu achas que eu não estou vendo tudo aquilo que você está passando? Você, nesse momento que entrou nessa live, nesta simples palavra, que Deus venha abençoar o seu coração, a sua vida, a sua casa, e venha salvar os teus também, que Ele venha ajudar cada um, que Deus possa encher de compaixão e vir a livrar de todo mal. Eu não sei o que você precisa hoje, mas Deus já entrou com providência. Deus vai entrar com providência na sua vida, na sua casa. Ele vai trazer coisas novas, vai te colocar na presença novamente, vai te colocar uma túnica nova, vai te vestir com roupas, vai te dar muita vitória. Eu creio em nome de Jesus. Que Deus possa, neste momento, tocar na alma, tocar na doença, tocar na ferida, tocar seja onde for o problema. Deus vai entrar com providência. Deus vai trazer, Deus vai fazer, Deus vai agir. E tudo que Ele tem prometido para você, irmão, Ele vai cumprir, pode ter certeza. Voltando ao passado, irmão, ao passado de dor, de tristeza, Deus, Ele teve compaixão na minha vida, né? Teve compaixão da vida da minha esposa, teve compaixão na minha casa. Ele tem nos dado, nos suprido em tudo aquilo que precisamos. Certo que a gente tem que buscar, a gente tem que batalhar. Eu sei que às vezes é longa a caminhada, o processo é longo. Deus, Ele dá as grandes batalhas, porque Ele sabe que a gente vai conseguir vencer, a gente vai conseguir passar. Seja você, seja eu, seja quem for, irmão. Deus, Ele dá as batalhas, mas também dá as vitórias. As vitórias lá na frente você vai ver que
foram grandes as vitórias também. Às vezes a gente murmura muito, a gente não merece tanta graça, tanta misericórdia. Mas Deus, Ele nos dá tudo isso. E às vezes a gente nem pede, né? A gente não pede, a gente não é merecedor. A gente somos pó, e Deus, Ele gosta dessas pessoas que não se acham, não se vangloriam, não se acham, né? Deus, Ele somente dá a vitória para aqueles que Ele ama, para aqueles que merecem, né? Você é merecedor hoje? O que você tem feito para Deus? O que você tem feito para ser merecedor de tanta compaixão, de tanta dedicação de Deus? Você tem se dedicado a Deus com mais frequência, com mais intimidade? Confesso aos irmãos que às vezes eu não consigo nem orar, irmãos. Eu não consigo nem orar. São tantas lutas, tantas adversidades. A gente trabalha, a gente corre, a gente luta para ter algo melhor. E Deus também só dá aquilo que a gente necessita, né? Porque se Ele der muita coisa, meus irmãos, muitos vão desviar por caminhos tortuosos. E Deus não vai deixar um filho seu perder a batalha, perder a luta. Porque Ele dá a luta, mas também dá a vitória. E se você não buscar, não requerer o seu galardão, você não vai entrar no céu, não, irmãos. Muitos irmãos, muitos crentes têm feito, ao menos acham, né, que têm feito coisas boas, coisas aos olhos de Deus, mas no fundo Deus não tem recebido isso, não, irmãos. Deus, ele recebe somente aquilo que a gente faz com alegria, somente aquilo que nós fazemos para Jesus, para Deus. E não são coisas desta maneira que Deus vai te salvar, não. Não vai mesmo. Deus já tem me dado tanto livramento na minha vida, tantas batalhas que eu tenho passado, que eu tenho vivido, e Deus tem dado vitórias em todas, graças a Deus. Eu creio que Deus, ele vai fazer um grande projeto, uma grande obra na sua vida que está aí hoje ouvindo essa palavra. Deus vai dar uma vida nova, novamente para você. Deus vai te dar uma segunda chance. Deus, ele quer que você venha, que você siga, que você crê, que você ore, que você dedique seu tempo, as suas boas obras a Ele. Não vai ser a força, não vai ser a nada, irmãos. Se você não vier por o bem, irmãos, Deus vai te buscar. Deus vai dar um chacoalhão de você, e você vai vir pela dor. Não vem pelo amor, mas vem pela dor. Deus vai chacoalhar muita gente por esses dias. Ele quer fazer um rebuliço na vida de muita gente, para que essas pessoas possam acordar para a vida e ver que Deus, Ele é único, Ele é digno, Ele é de toda adoração, somente Ele, irmãos. Então, fique com essa palavra. Peço desculpas aos irmãos que eu, como falei, eu não sou
pregador, eu não sou... me vanglorio, não, irmãos. Eu estou aqui para dizer aquilo que Deus colocou no meu coração nesta noite. Amém, irmãos? Fique com Deus. E até qualquer dia, até qualquer hora. Eu não sei que eu volte, né, a trazer uma palavra todos os dias, nesse horário, talvez um pouco antes, um pouco depois. Deus é que sabe, Deus vai dar a graça, Deus vai dar o entendimento. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de cada um. Que o Senhor venha abençoar também a casa de cada um. Quero ser grato cada dia mais ao meu Deus. Fique com Deus.